Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenta a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite. Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenta a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite. Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel.
Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como o seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite. Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como o seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite. Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel.
Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite. Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do 1º livro de Samuel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite. Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do 1º livro de Samuel.
Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite. Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do 1º livro de Samuel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite. Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do 1º livro de Samuel.
Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenta a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como o seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite. Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenta a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como o seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servir em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite. Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel.
Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenta a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite. Israel pede um rei. Então esse é o texto do capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, ou escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenta a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos lhe reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre você reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e das colheitas de uvas e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Então essa foi a leitura do capítulo 8 do livro de 1 Samuel, que é o 9º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Tenha uma boa noite.